E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do Pegadas. Estou aqui, trouxe mais um amigo meu, Fernando Galisteu, que tem aí também muita história. O Fernando ele tem uma caminhada aí muito bacana já. Não vou ficar dando muitos spoilers, antes vou cortar a frente dele, mas ele tem uma caminhada aí muito bacana, então imagina, ele já tem muita história boa para contar. E foi mais uma das minhas vítimas aqui hoje que eu fisguei para vir contar uma história. Então, Gales, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. E agora é com você. Vem compartilhar aqui com a gente sua história. Oi, Cal. Oi, todo mundo que está assistindo. É uma alegria a gente estar aqui reunido. Recebi com muita alegria esse convite e desde já quero parabenizar você por esse trabalho que você tem feito, que é muito bacana de divulgar as pegadas dos outros, as histórias, as partilhas. E são realmente histórias, algumas que eu já assisti assim, que inspiram bastante a gente, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar na nossa vida, na nossa caminhada também. Então, é muito legal mesmo. Parabéns e que Deus Obrigada. abençoe muito, Amém. cada vez mais esse canal, né, gente? Então, ó, se você conhece aí, já curte, compartilha, Ativa o sininho. comenta, manda para os amigos, né? Faz tudo aí, porque merece mesmo, que é um trabalho de qualidade mesmo, com bastante conteúdo. Obrigada, Mas, obrigada. assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E, Cal, fica à vontade também, vai comentando, fica à vontade para Vamos aí. interromper qualquer coisa, tá? Porque quando a Cal me chamou, gente, eu fiquei pensando assim, nossa, mas o que eu poderia contar, assim, alguma história, né? E eu até falei para ela, falei, olha, eu até pensei, rezei, meditei por esse momento para ver o que eu gostaria de falar. E eu não pensei assim em nenhuma história específica. Ó, aconteceu tal coisa aquele dia com aquela pessoa. Não, mas o que eu senti assim para abordar era uma coisa de várias pegadas, de várias passagens assim da minha vida, coisas que foram me marcando, todas relacionadas a um motivo só, a um tema só, que é o tema do tempo. Eu fiquei Olha que pensando muito sobre o tempo, né, que, na minha opinião, é um dos nossos bens mais preciosos que a gente tem, é o tempo, né? sim, com E certeza. como E o a que a gente gente mais está aproveita. perdendo hoje em dia, né? Que a gente Então, está. exatamente, exatamente. Como a gente aproveita ou não o nosso tempo, como as coisas passam tão rápido, né? A gente sempre fica falando da nossa correria. Ah, porque, nossa, parece que foi ontem, você vê, já faz não sei quantos anos atrás, né? Então, realmente passa muito rápido, realmente o tempo nosso não volta, né? Então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo e também para mostrar assim que ao longo da nossa vida tem coisas que vão acontecendo que saem daquilo que era da nossa programação inicial, que às vezes não acontecem no tempo que a gente gostaria, mas acontecem da forma como deveria acontecer, né? Eu não Exatamente. sei se quem está assistindo também tem uma espiritualidade, também tem essa presença, essa intimidade com Deus, né? Não sei qual religião você pratica ou se não pratica, né? Eu sou católico, eu participo de grupo de oração, então eu tenho essa espiritualidade, né? Com Deus assim muito forte. E eu vejo que na minha vida o tanto que Deus foi conduzindo as coisas, muitas vezes diferente dos meus planos, muitas vezes diferente daquilo que eu imaginava, mas quando a gente olha para trás, a gente vê assim a mão de Deus, o cuidado de Deus em tudo, né? Na maioria das Então, vezes, né, Gales? Na maioria das vezes a gente vê que sai tudo como a gente. Bem diferente do que a gente planejou, mas depois vê assim, putz, foi melhor. Foi melhor é, assim. e muitas vezes na hora que a gente está passando, a gente não entende, né? A gente está naquele É, momento da dificuldade, do sofrimento, e a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. Depois a exatamente. gente vai entender, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei na faculdade, eu sou formado em Direito, né? Então, passei no vestibular, entrei na faculdade, entrei na UEL, comecei a fazer a faculdade, e aí logo no primeiro ano, assim, eu tive uma inclinação para começar a fazer concurso público, começar a prestar Uhum. concurso, comecei a achar interessante, comecei a ir atrás e comecei a fazer, comecei a estudar por conta própria, comecei a fazer alguns concursos aqui em Londrina, aí comecei a fazer cursinho, enfim, comecei a ir por conta nesse mundo, fui descobrindo um universo assim super grande de um monte de possibilidades Uhum. e aí fui fazendo.
E aí, acabei passando em um outro concurso, e o primeiro concurso que eu fui assumir, eu tinha 19 anos de idade, né? Caramba, super cedo, né? Então, passei cedo e eu estava ainda na faculdade, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estava terminando o terceiro ano da faculdade, e eu passei e fui chamado para trabalhar no TRT, que é onde eu trabalho até hoje, mas hoje eu estou num outro cargo, né? Mas é o mesmo órgão que eu trabalho até hoje. E já era um E eu, cargo que você mirava já? Ah, isso aqui é o que eu quero, ou não? Foi uma coisa meio naquele provisória? momento, sim, porque era o máximo que eu poderia naquele momento, né? Então, Uhum. como eu ainda não estava formado, ele era um cargo de nível médio, é o máximo que eu poderia. Então, o meu objetivo era esse. E aí eu fui, e quando eu passei, eu fui nomeado lá para Assis Chateaubriand, que é uma cidadezinha lá no oeste do Paraná, lá perto de Toledo, de Cascavel. E aí eu falei, meu, e agora? Eu estava no final do terceiro ano da faculdade, né? Ainda tinha mais 2 anos para terminar a graduação. Eu queria terminar a faculdade. Aí eu fui para lá. Falei, não, passei, beleza, vou começar a trabalhar. Uhum. E aí eu fui, e tipo, era finalzinho assim de novembro, começo de dezembro. Então eu entrei como se fosse, sabe, esses work experience que tem hoje em dia, que o pessoal passa aí 3 meses viajando, trabalhando, fazendo as coisas. Eu Uhum. encarei tipo isso. Eu falei, meu, vou aproveitar que eu estou de férias da faculdade, vou entrar, vou Vou meter trabalhar o e depois. louco. Eu falei, meu, eu vou e depois eu vou ver o que eu faço. Basicamente foi isso. Aí eu fui para lá, então foi a minha primeira experiência de morar fora de casa, assim. Eu ficava num hotel lá, assim, porque eu passava durante a semana, depois do final de semana eu voltava para cá, vinha de ônibus, Nossa, voltava, mas bem assim, foi bem corridão, legal. né? Bem corridão. Foi muito corrido, porque eu passei e já comecei a trabalhar, beleza. Só que, como você perguntou do objetivo que eu tinha, né? O Uhum. objetivo meu não era esse. Meu objetivo era terminar a faculdade e passar para um outro cargo, que era o de analista. Só Uhum. que esse cargo precisava de nível superior. Então, eu precisava concluir a faculdade. Quando eu fui para lá, comecei a trabalhar, beleza, achei legal, gostei. Mas daí começou a dar os dias de, né? Foi dezembro, foi janeiro, chegou em fevereiro, eu falei, gente, voltou, vai voltar aqui, estou indo para o quarto ano, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E Aí agora, né? comecei, eu falei, meu, e agora? Será que eu continuo lá? Será que eu volto para Londrina? Será que eu abro mão de tudo? E aí eu fui, comecei a pesquisar, assim, faculdade lá perto, o que dava para fazer. Era o caminho mais normal, assim, né? Era o caminho mais tradicional. Eu pegar alguma outra faculdade, me adaptar e ficar por lá. Mas eu resolvi fazer o caminho mais louco de todos, né? Foi na contramão. Resolvi abandonar tudo, falei, vou na ousadia total. Caraca. Eu falei assim, gente, e todo mundo vinha conversar comigo e falava assim, mas tem certeza que você vai abandonar esse cargo? Você passou num concurso público, o cargo é bom, você vai abandonar ele? Tipo, tanta gente que queria, não sei o que e tal. Uhum. Aí eu falei, não, o meu objetivo na época era assim, eu falava assim, às vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás para depois poder dar dois para frente. Exatamente. Aí eu pensava assim, se eu quero passar no outro, eu preciso abandonar esse agora, voltar para a faculdade, continuar estudando para daí eu passar no outro. Beleza. Sim. Assim, lógico, minha família achou que eu estava ficando louco, todo mundo que eu conversava falava assim, meu Deus, você é louco, o que você vai fazer? Mas Parece eu uma tinha coisa muita insana confiança. mesmo, né? Porque é aquela coisa, a pessoa estuda um monte para concurso público, a hora que passa, agarra com unhas e dentes, né? Então eu imagino Então, que não passou na cabeça da galera, falando, como assim? Ele vai largar? Não faz é, sentido. foi muito difícil para mim na época essa decisão, mas eu tomei. Na hora que voltou à faculdade, eu ainda enrolei um pouquinho, perdi tipo uma semana, 2 semanas de aula. Eu falei, não, eu vou pedir exoneração mesmo. Uhum. E aí foi tão assim uma coisa de Deus que eu tinha essa certeza no meu coração que eu precisava fazer isso. Eu lembro que no dia que eu apresentei mesmo a exoneração, que eu estava lá ainda, me ligaram do tribunal falando assim: olha, saiu hoje aqui uma vaga para você vir para Curitiba. Você não quer vir para Curitiba em vez de você Ah, sair? Aí eu fiquei, nossa, né? é para gerar aquela dúvida mesmo, né? Falou, putz, já tá difícil, agora estão Mas, complicando. mas graças a Deus, assim, eu já tinha isso certo no meu coração. Falei, não, não quero, Você estava eu com o já coração decidi, em eu quero paz. voltar. Fiquei em paz. Nossa, eu lembro quando eu voltei para casa, assim,
voltei com o meu carro, voltei chorando, assim, pela despedida, né, de sair do pessoal e tal, Sim. que a gente criou uma amizade, mas eu voltei, assim, com uma sensação de que eu fiz a coisa certa, sabe? De que eu estava no Aham. caminho certo. Beleza. Aí voltei para a faculdade, é, comecei a fazer um estágio aqui em Londrina, que para muitas pessoas era dar um passo atrás, né? Fala, pô, você era servidor público, você saiu do concurso para fazer um estágio aqui. Ser estagiário. Mas foi um estágio que eu aprendi muita coisa, eu Olha. conheci uma área nova, assim, dentro da minha área, que eu não conhecia e que eu me apaixonei também, e que se eu não tivesse feito esse estágio, eu não teria tido essa Não ia passar oportunidade que pela eu... sua cabeça, né, de fazer. Exatamente. Porque, mais uma vez, não era o caminho mais natural, era uma coisa mais diferente de ser feita. E eu Sim. tive essa coragem na época de fazer. Falei, vou experimentar, né? E fui. Resumindo bem a história, no final deu tudo certo, Uh, né? Quando chegou lá no quarto, quinto ano da faculdade, eu consegui passar no concurso que eu queria, que era o de analista, e fui nomeado. E tipo, foi tão rápido que eu até tive que colar grau antecipadamente, né? Caraca, que Eu tive que legal! entrar com um pedido na UEL lá e tal, para eles me darem o grau já de bacharel antes de terminar, para eu conseguir entrar no concurso. Mas deu certo. Quando eu entrei nesse concurso, eu tinha acabado de fazer 22 anos e tinha passado, era um concurso muito bom, era um concurso que eu queria ficar por mais tempo, mas ainda não era o objetivo meu final, né? Uhum. Eu tinha um objetivo, Cal, de passar no concurso de juiz do trabalho, de procurador do trabalho, que são dois concursos, assim, top da área trabalhista no Brasil. São os mais difíceis, são os mais exigentes, né? O que todo mundo quer, mas também é o mais O difícil de que vai passar. exigir mais de você também. É, e que passou a exigir um estudo muito maior meu, uma dedicação Uhum. muito maior, né? Aí, beleza. Quando eu passei nesse, eu falei, eu tô com 22 anos, tô recém-formado, tô num cargo bom. Para eu poder fazer esses outros concursos, eu preciso de 3 anos de atividade jurídica. Então, pelo Uhum. menos eu preciso esperar esses 3 anos trabalhando para depois eu começar a fazer esses concursos, né? Então, eu falei, bom, agora eu vou dar uma sossegada, né? Eu mudei de cidade, eu fui para outra cidade. Então, eu falei, agora eu vou parar de estudar um pouquinho, vou cuidar um pouquinho mais da minha vida, né? Organizar Uhum. minha rotina, que eu fui para Foz do Iguaçu, né? Então, foi uma mudança. Lá eu realmente mudei para lá, tinha apartamento lá, Lá você tudo, né? ficou de vez, né? Não precisava ficar indo e Daí vindo. fiquei de vez. Claro que eu vinha várias vezes para cá e tal, mas assim, eu Uhum. morava lá mesmo, né? E aí eu falei, meu, agora começou uma nova etapa da minha vida, só que com outro objetivo, que eu tinha esse objetivo desse outro cargo, só que por enquanto não. Então, e aí, beleza. Eu comecei a trabalhar nesse cargo lá em Foz, né? Gostava muito da cidade, etc. Não estava estudando, a vida era mais puxada, mais corrida, porque ficava muito nessa Uhum. indo e voltando para cá de vez em quando, então eu O não foco foi conseguia só o estudar, trabalho sabe? mesmo. Eu trabalhava. Aí, beleza. Aí, resumindo bem, né? Eu falei, não, eu vou começar a juntar uma grana, porque eu já estava com uma ideia de fazer a mesma coisa que eu tinha feito da outra vez, Uhum. que era o seguinte: esse negócio de você dar um passo para trás, para você poder depois dar um passo para frente, eu falei assim, não, eu vou começar a juntar uma grana, fazer uma reserva aqui para mim, e depois, quando der esses 3 anos aí, eu vou pedir uma licença para mim do tribunal, tentar me afastar do trabalho de alguma forma, para eu poder me dedicar 100% para esse concurso, porque é o que eu Olha queria, só. etc. E aí eu comecei a fazer E exige um planilha. baita de um sacrifício isso, hein? Porque você ficar Sim, ali sim. 3 anos juntando dinheiro com essa ideia de poder parar de trabalhar para estudar, pô, você tem que É. sacrificar muita coisa, né? E aí eu comecei. Eu lembro de eu mexendo nas planilhas, eu fazendo conta e falando, como que eu vou fazer, quanto que vai dar certo, quanto tempo eu vou conseguir ficar sem estudar. Aí eu comecei a fazer uns cenários assim, acho que agora eu consigo ficar uns 2 anos sem estudar, eu acho que eu consigo ficar uns 3 anos sem estudar. Beleza. Só que nessa época, só para contextualizar, a minha família já falava assim, mas Fernando, Ah, lá esse vem cargo a não dá para família. você,
esse cargo não dá para você largar, esse cargo já é um cargo melhor, né? E o Mais medo do arriscado. Fernando largar de novo? E o É, medo dele meter o louco e largar tudo? então, e aí todo mundo começou, falou, meu, você já fez isso uma vez, vai fazer isso de novo e tal. Falei, não, beleza. E aí, o que aconteceu, né? Aí entrou mais a parte do grupo de oração na minha vida, que eu já participava de grupos, né, de oração, já servia em ministério, etc. E nesse tempo, o Senhor começou a me colocar assim que Ele estava me chamando para algo mais, né? Uhum. E eu falava assim, mas como? Se eu quero tanto esse objetivo de estudar, se eu quero até abandonar esse meu trabalho para poder me dedicar o dia inteiro só para estudar, como que eu vou, né, assumir um compromisso a mais dentro da igreja nesse momento, né? E aí eu lembro que na época o senhor foi assim bem Foi devagarzinho sutil. comigo, porque se fosse de uma vez assim Foi, eu ia falar que foi não, sabe? trabalhando ali no coração para não Nossa, assustar. ele foi assim meses, calma. Ele foi meses assim, me colocando, colocando, colocando. Eu Uhum. falava, ai meu Deus do céu, né? E é engraçado isso, né, Gans? Que é aquela assim, você sente, você sabe que aquele negócio está vindo de Deus, mas você tenta se enganar, né? Tipo, ah, não, mas será que é? Não. Será que eu tô entendendo direito? Não, você tá entendendo direito. É que você tá querendo se fazer ali meio que de. Não, não, será que é isso mesmo, né? E você começa a querer fugir, mas você começa a ver que, meu, é para você, aquele tempo você precisa viver aquilo, né? E a parte do trabalho, uma coisa que eu não mencionei, que eu lembrei agora, quando eu passei lá, eu estava em Foz do Iguaçu, mas depois eu mudei para outras cidades também. Ah, Estava tá. fazendo uma conta aqui, Cal, foi em um período de 8 anos, eu mudei 6 vezes de cidade por Caramba, conta do foi trabalho. quase uma vez por ano, praticamente. Então, tipo, era muita mudança na minha vida o Caramba. tempo todo. O que me fazia dificultar também essa questão do estudo, né? Sim, a questão do estudo e assim, em algum momento, Gales, te deu assim uma insegurança essa questão de estar mudando o tempo todo, sabe? De pensar assim, poxa, mas caramba, vou mudar de novo, já mudou meus planos, e agora? Será que vai dar certo? Poxa, tô Não, longe do meu objetivo. Em algum momento deu na isso? verdade, eu começava a viver essa insegurança, assim, essa desconfiança o tempo todo, porque eu pensava assim, nossa, agora já deu o prazo, eu já poderia fazer os concursos, só que eu não estou conseguindo estudar tanto, as coisas na minha vida estão mudando muito rápido, toda hora eu estou numa cidade diferente, e quando eu mudava de cidade, o trabalho ficava diferente, eu tinha que me adaptar de novo, Uhum. e aí Era vem as sempre um coisas recomeço, pessoais, né? né? Oi? Sempre um recomeço, né? Toda vez que Você sabe mudava. como é que é, né? A mudança gera o início, até você se adaptar, até você entrar na rotina, demora um pouco, né? E aí entrou essa parte do grupo na igreja, que foi em 2013, assim, no final de 2013, foi quando Deus me chamou realmente para estar coordenando o grupo, né? O grupo de jovens, Dom Bosco Júnior, que eu participava, e a Cal também participava. Sim. E assim, a partir daquele momento, eu aceitei, mas eu sabia que ia ficar mais corrido. Eu sabia que eu tinha que deixar um pouco de lado esse meu objetivo profissional, né? Uhum. Porque, assim, eu tenho, né, ainda tenho, dois grandes objetivos, dois grandes sonhos na minha vida, que na área profissional é esse concurso de passar para juiz do trabalho, procurador do trabalho, e na área pessoal é familiar, de casar, ter filhos, ter uma família, né? Então eu sabia que eu estava abrindo mão, assim, naquele momento, de um tempo, né? Volta a questão do tempo que para mim era tão precioso que eu precisava juntar mais tempo para eu poder estudar, eu estava abrindo mão para eu poder servir a Deus naquele momento, né? Sim. E aí eu me dediquei muito, eu falei assim, bom, já que eu vou fazer, né, não vou fazer pela metade, vou me dedicar, Vamos de é uma cabeça aí. missão, é um chamado, eu vou fazer da melhor forma Que possível. E eu legal. me dediquei muito. E só que nesse tempo eu não estava conseguindo estudar, né? Então Uhum. eu lembro que na época tinha bastante concurso, tinha bastante coisa, mas eu não E você eu não não tinha prestou tempo nenhum? assim. Não, eu até fazia assim, mas sem estudar, sabe? Daí não tem Uhum. resultado, né? Então, aí começou.
a ter uma questão assim pessoal minha de até que ponto será que vale a pena eu me dedicar tanto nas coisas da igreja, ou eu desviar desse meu objetivo. A minha família também falava isso para mim: será que você não está indo muito na igreja? Será que você não está estudando? Uhum. E sempre nesse sentido, sabe? E aí eu comecei a ficar meio assim, né? E ao Começou já mesmo aqueles tempo, questionamentos, né? Será que tá valendo sim, a mas pena? assim, só uma ressalva, ao mesmo tempo, assim, todo o tempo que eu fiquei na igreja até hoje, continuo, tudo aquilo que eu participo é sensacional e eu cresço muito e eu me desenvolvo muito como pessoa, como ser humano, aprendi muita coisa, continuo aprendendo. Então, assim, eu não me arrependo de nada, né? Resumindo a história, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu acredito que naquele momento era o melhor para mim. Se Com eu não certeza. estava conseguindo estudar para um concurso naquele momento, mas eu estava me dedicando em outras áreas, eu estava aumentando a minha espiritualidade, eu estava conhecendo muitas pessoas que são muito preciosas, que eu tenho amizade até hoje, né? Eu estava me desenvolvendo no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com Deus. Então, assim, eu vejo também que eu cresci de outras formas, né? A Estava vida não era construindo só outras coisas também que também são isso. importantes dentro daqueles seus objetivos, né? Também Exatamente, a são vida pontos não é só importantes. aquilo, né? Uhum, Eu é, tenho um claro, objetivo central, mas eu também tenho outras áreas da minha vida que eu também preciso crescer, né? claro. E eu lembro que o meu pai, uma vez, teve essa conversa comigo, e ele falava assim, mas por que que você não deixa a igreja de lado e não foca só no concurso para passar logo, e daí depois você vai na igreja? Ele falava isso também em relação a namoro, casamento. Por que que você não deixa isso de lado nesse momento, depois que você passar, aí você casa, aí você... E eu falava que não, eu falava, não, eu não acho que minha vida é só isso, né? Eu não acho Uhum, que a sim. gente é uma coisa só. Né? Lógico, tem momentos da vida que você vai focar mais, mas assim, a vida tem que caminhar um todo, e para você ser saudável, para você ser completo, você tem que crescer em todas as áreas da sua Em vida, né? equilíbrio, né? Em Em equilíbrio. equilíbrio, Então, você mesmo da área de educação física, você sabe o quanto é importante a gente claro. cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então, são coisas que eu nunca deixei de fazer, mesmo estudando, né, para concurso e tal. Uhum. Então, e aí, resumindo, foram 2 anos de coordenação. Depois, eu assumi outra E coordenação. vieram outras, né? Foi mais 2 anos. Depois veio uma Achou que outra era só uma coordenação, mais dois coordenação, anos. foi emendando uma atrás da outra. Então, foi assim, foram 6 anos seguidos de coordenação. Mas foram crescimentos maravilhosos para mim, e ao longo desse tempo eu comecei também a diminuir meu ritmo. Eu estava coordenando, mas ao mesmo tempo eu estava conseguindo buscar mais, Cauê, esse equilíbrio de todas as áreas da minha vida, né? Então, é uma coisa que eu nunca abri mão e é uma coisa que eu sempre priorizei. Eu sempre falo isso para minha família, para quem está perto de mim. Eu falei, eu não vou me dedicar ao ponto de eu começar a ficar mal por estar deixando de fazer tantas coisas que são importantes também, né? E minha vida não é só isso, né? Tá tendo que abrir mão de uma coisa por outra. Aí não, Sim, sim. não é muito vantajoso. Te fazer uma pergunta um pouquinho difícil agora, Gales. Voltando lá atrás, assim, pensando se você tivesse feito um caminho totalmente diferente, tivesse realmente largado tudo, falando, não, eu vou deixar casamento para depois, eu vou deixar a igreja para depois, eu vou focar no meu concurso. Como que você acha que assim, que você estaria, como você acha até que seria, até acho que é a questão do concurso mesmo, porque quando acontece esse tipo de coisa, às vezes a gente até se questiona assim num nível assim, nossa, se eu tivesse passado no concurso naquela época, eu não ia ter maturidade de repente para lidar com aquele Sim, cargo, por sim, exemplo, né? exatamente. Então assim, Eu já olha, não pensei isso era. muitas vezes. Eu já pensei isso Uhum, muitas vezes, né? Só para esclarecer para nossa audiência maravilhosa, assim, ainda uhum, não passei nesse concurso, né? Então eu estou nesse processo ainda. uhum, E eu já pensei isso muitas vezes, porque eu trabalho hoje como analista fazendo as sentenças que o juiz me orienta e depois ele corrige e assina. Então, assim, eu faço o dia a dia que é muito parecido com o dia a dia de um juiz, né? Então, essa questão da responsabilidade, de analisar um caso, de julgar em favor de uma pessoa contra outra pessoa, de saber que são uhum. coisas muito importantes, que envolvendo uma vida, né, envolvendo pessoas, né?
Então, assim, é muita responsabilidade. E eu já pensei nisso que você falou, nessa pergunta, porque eu já pensei sobre isso e eu já vi assim, que se eu tivesse me dedicado lá atrás, eu teria passado já muito mais cedo do que se eu não tivesse feito, com certeza. Mas eu seria uma pessoa muito mais infeliz, no geral, como um todo, porque eu seria uma pessoa muito menos completa do que eu sou e eu ainda preciso crescer em muitas coisas, que eu sou muito falho. E mesmo assim, essa questão que você falou do julgamento, hoje, por exemplo, hoje eu estou com 11 anos já de cargo de analista. Hoje eu falo assim, nossa, como eu já aprendi coisas de alguns anos Olha para só. trás, tipo, nossa, é totalmente diferente. Então eu falo assim, meu, hoje eu me colocaria na condição, eu falo, eu não estaria apto, eu não seria capaz na época de fazer coisas tão importantes, Como porque eu não você tenho a tem que cabeça que fazer eu tenho hoje. hoje, né? Uhum. Então, até nisso eu acho que Deus também vai cuidando e vai tendo o Com momento certo certeza. de fazer, né? Com uma Até, por, maturidade maior até porque, depois. se você for parar para pensar, as coisas estão interligadas, né? Olha que bacana você falar da questão da espiritualidade, de você ter crescido como pessoa, conhecer outras pessoas, né? Então desenvolveu assim seus laços familiares, de amizade e tudo mais. E assim, e eu me lembro de algumas vezes, eu e o Fernando, a gente já tem uma amizade já há alguns anos, né? E eu lembro de algumas vezes assim dele comentando de antes de ter esse aprofundamento assim espiritual, falar assim, eu era muito ogro, eu era uma pessoa Sim, totalmente diferente, sim, né, e tudo sim, mais. Então, assim, e até isso foi mudando. E isso, querendo ou não, é uma coisa que acaba influenciando, como você falou. Poxa, hoje eu tenho que julgar casos ali de outras pessoas, são coisas delicadas. De repente, se você ainda tivesse ali naquele seu modo ogro de antes, você não ia ter a mesma maturidade para hoje, você ia julgar, de repente, de uma forma totalmente diferente e até ouso dizer, às vezes, talvez até injusta, né? sim. Porque Eu não teve tinha, esse crescimento ali interno, né? na época, antes de participar, antes de ter uma experiência maior com Deus, eu tinha amigo meu que me chamava de ogro, né? Falava, vem cá, meu ogrinho, porque eu dava patada direto, era uma pessoa muito assim direta nas coisas e eu não tomava cuidado na hora de falar, né, o jeito de falar, às vezes acabava magoando a outra pessoa e por bobeira, né? E hoje eu sou uma pessoa assim muito mais humana, uma pessoa que pensa muito mais antes de falar, né? E tem pessoas que me conheceram depois que quando ouve essa história, falam assim, nossa, mas eu não imagino que você é desse jeito. Não, Né? mas tu pode ter certeza que é verdade, tá, gente? É verdade isso daí. Era bem assim mesmo, e era difícil. Eu mesmo hoje falo, nossa, que vergonha de cada coisa que eu fazia. Que vontade. Não vamos falar que vontade de apagar, porque aquilo foi importante, né? Até essas Foi, coisas que foi são uma fase, importantes. foi um momento que, Mas assim, graças a deixa Deus, para hoje lá. é bom a gente conseguir olhar que a gente evoluiu, né? Claro, com Aí, certeza. outra coisa que aconteceu recentemente na nossa vida, que também saiu dos nossos planos, dentro do nosso planejamento, foi a questão do casamento, né? Que era para a gente ter se Sim. casado, eu e a Camila, era para a gente ter se casado em abril de 2020, já estava tudo certo, a pandemia veio em março, então, assim, 40 dias antes do casamento, a gente precisou adiar tudo, a gente não sabia se ia dar certo, a gente adiou uma vez, adiou duas vezes, três vezes, então, assim, hoje a gente se casou, né, agora em maio, mas mais de 2 anos depois daquilo que a gente já tinha planejado, sonhado, enfim. Então, tudo Foi isso para mais um dizer, tempo de espera, né? sim, mais um tempo Mais de um. espera, mais uma coisa que saiu diferente daquilo que a gente imaginava, que às vezes no início você questionava a Deus, às vezes no início você falava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é por aqui mesmo? Mas o caminho vai te mostrando que era para ser assim, né? E conforme vai passando o tempo, você vai percebendo que era o melhor a ser feito, né? Com certeza. Que talvez se tivesse dado certo lá 2 anos atrás, não teria saído tão perfeito, né. Às vezes, Sim, assim, sim, muitas mudanças que sim. ocorreram foram para melhor e às vezes poderia, né, acontecer de: "Poxa, mas teve aquela questão ali na cerimônia, na festa, putz, poderia ter sido diferente". Então, assim, né, porque acontece, às vezes, assim, você começa a olhar, falar: "Ah, mas não foi bem do jeito que eu queria". E não, tudo aconteceu na hora certa, no tempo certo, como Sim, deveria sim. acontecer. E, de novo, né, falando da questão do amadurecimento.
talvez também, se vocês tivessem conseguido se casar lá 2 anos atrás, os dois não teriam hoje, porque a Camila, esposa do Fernando, gente, também é do grupo de oração, né? Também tem essa caminhada Sim, que ele tem. Então, o crescimento ali foi para os dois. Então, de repente, os dois não teriam a maturidade para com levar um certeza, casamento hoje, se tivesse, não teriam a mesma maturidade de 2 anos atrás, né? Então, também com foram 2 anos certeza, para ir amadurecendo isso e só, né, me deixar cada vez melhor, né, tudo. Então, olha, em com todos os lados, certeza. questão profissional, espiritual, como que tudo tá interligado, né? É, Você é muito esperto, isso. gente. Só para concluir, então, a história, né? Hoje eu estou casado, né? E já temos uma família, graças a Deus. Continuo estudando para os concursos, trabalho como analista, tenho estudado um pouco todos os dias. Não é como eu gostaria, a gente fica imaginando, nossa, queria estudar não sei quantas horas e fazer. Não, não é como eu gostaria, mas, assim, é uma coisa saudável, é uma coisa que a longo prazo eu consigo manter, né? Equilibrar com o resto da minha Uhum, vida, continuo com a minha espiritualidade, com a minha família, com a atividade física, com todas as coisas importantes ao mesmo tempo acontecendo para eu me manter bem, me manter saudável. E assim, o caminho, né, esse processo também é muito interessante, a gente também cresce muito, não apenas só no final, não apenas só na chegada, o caminho não é só no final, mas é esse durante que a gente vai crescendo e as coisas da vida vão acontecendo e é a maravilha, né? exatamente. Focar também no processo, né? Não só no Sim, objetivo final, também prestar atenção sim. no processo. Que demais! Foi muito legal, muito aprendizado, muito mesmo. Gostei muito da história, porque assim, é, todo mundo acho que já passou por isso, né, Gladys? Por essa situação assim. Só que às vezes, talvez as pessoas já passaram por casos semelhantes ao seu, mas não conseguiu analisar da forma que você analisou, dessa mesma forma. Sim, Então, eu espero que para vocês aí que estão assistindo, que talvez tenham passado por uma situação semelhante, estão passando, né? E pode ser que tenha ficado chateado, não tenha conseguido chegar da mesma forma. Olha a sua história um pouquinho diferente agora, pensa num pouquinho do que foi partilhado aqui pelo Fernando. Talvez assim, você esteja passando por uma situação difícil, mas está vendo que está tudo dando errado, tá aquele desespero, mas só está faltando mudar ali um pouquinho o olhar para as coisas, né? Refletir um pouquinho. Então, que a história do Fernando possa também ser a sua história, né? Possa te fazer refletir, possa te fazer pensar um pouquinho em situações que já passou, em situação que você está passando. é. Gales, Só muito para concluir, obrigada, Cal, viu? é, Pode falar. uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto estava falando, né? 11 anos desde que eu assumi lá em Foz do Iguaçu, lá atrás, com um objetivo. E, assim, esse objetivo ainda não foi alcançado da forma como eu imaginava, mas, mesmo assim, foram anos maravilhosos que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu, né? Com certeza. Então, como que isso é importante? Porque, às vezes, a gente fica com um objetivo tão fixo na nossa cabeça que fala assim, ai, a minha vida só vai ser feliz, eu só vou ficar tranquilo, em paz, se acontecer tal coisa. E enquanto aquilo não acontece, vão passando anos, meses, e a gente fica insatisfeito, fica infeliz, né? E não, né? A nossa vida continua, as outras áreas da nossa vida também são importantes, também Com continuam, né? certeza. Com certeza. A vida segue, né? A vida Sim, segue, tem que aproveitar toda a caminhada e tudo que ela proporciona pra gente. Gales, muito obrigada, obrigada mesmo. imagina. Foi muito legal, cada partilha, as reflexões, foi muito bacana a sua história. Obrigada por ceder um pouquinho aqui do seu tempo, por partilhar um pouquinho do seu precioso, né? Porque eu falo para o pessoal aqui que o pessoal traz pérolas aqui para gente, né? Traz o que é São precioso para querer pérolas, né? São pérolas compartilhar. muito preciosas mesmo. Então, obrigada por ter partilhado um pouquinho ali do seu precioso, da sua pérola com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei muito, fiquei muito feliz de ouvir essa história. E quem sabe a gente não se encontra ainda mais uma vez, porque história é o que não falta. E É para quem está verdade. aqui assistindo, gente, dá seu like, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer para Joinha, continuar curtir. seguindo, joinha, divulguem, porque a gente tem que divulgar. Essas histórias bacanas têm que ser divulgadas. Um abração, beijo para Valeu, todo Cal. Um beijo mundo. para você. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.